Nós acreditamos, por experiência própria, que vivemos uma tempestade. E o nosso comportamento diante da transição planetária, ele deve ser semelhante a um comportamento que se tem diante de uma grande tempestade. O primeiro deles, né? Não esqueça o seu rumo, porque nós temos percebido as pessoas perderem o rumo. Então, perder o rumo é você desligar o seu GPS interior, você sair desse estado de conexão espiritual com Deus e com os amigos espirituais que dirigem a sua vida, você se esquecer quem você é, o que você veio fazer aqui, o que lhe compete e o que é que você tem que aprender nessa vida. Porque diante de tanta turbulência e de tantos problemas, nós temos uma tendência a mesclarmos com os outros, né? E aí é o que se chama de efeito manada. Você começa a se comportar de acordo com a manada enlouquecida que está correndo, fugindo do perigo. Então a nossa postura deve ser uma postura de segurança, agilidade, vigilância, não ingenuidade, saber onde está o perigo, saber tomar decisões, mas manter uma serenidade e uma conexão interior. E vivemos uma psicosfera que está nos bombardeando para a tristeza, para o pessimismo e para a falta de fé. E aí vale todos os avisos que nós temos de cuidar com o corpo. Nós higienizamos o corpo, damos banho, escovamos o dente, tomamos todos os cuidados para não ter uma infecção, para não ter uma doença, e esquecemos de higienizar a alma. Então você sai para trabalhar, tem um dia longo, pega o trânsito, encontra com pessoas enlouquecidas, violentas, agressivas. Se você não tomar cuidado, você vem para casa com toda essa energia e não consegue se desfazer disso. Não consegue higienizar a alma. E isso se faz como? Se faz com prece. E se faz com uma leitura edificante. Faz com uma mudança de pensamento. Né? Um contato com alguma coisa edificante, alguma coisa que te levante. Ouvir uma música, ler algo que você goste, para que a gente consiga limpar a alma. Não é? Lavar a alma nas correntes do bem e da espiritualidade superior. Para que a gente volte no dia seguinte para a nossa luta, para o nosso cotidiano. É muito importante isso, né? E comentávamos isso na palestra. A nossa alma precisa de nutrientes. Precisa de nutrientes. E eu não vejo como, nessa transição planetária, alguém está afastado de um trabalho voluntário, de algum tipo de alguma coisa que você possa ajudar o próximo, alguma coisa que você possa entrar em contato com a dor do outro. Porque nós temos uma tendência de maximizar a nossa dor. E aí quando você vai encontrando a dor do outro, você vai colocando a sua dor na justa proporção. Não estou dizendo que ela não seja importante, que não é isso. Mas você coloca na justa proporção. Porque você vai vendo sofrimentos muito maiores, alguns menores do que o seu, pessoas com um problema menor do que o seu se desesperando mais do que você, e pessoas com um problema muito maior do que o seu, muito mais serenas do que você. Aí você ajusta o trabalho em favor do outro, alguma leitura edificante, algum contato com algo que seja religioso, espiritual. Isso é muito importante. Isso nutre a alma. Isso nos deixa fortalecidos. É uma imunidade espiritual. Imunidade espiritual. E por fim, né, eu acho que o grande desafio da transição planetária: nunca desista da gentileza. Nunca desista da doçura. Se você estiver entre a verdade e a doçura, seja doce. Seja dócil. Seja gentil, dócil, generoso. É muito melhor do que sair matando, espancando as pessoas por conta de uma verdade. Né? Que lá na frente você vai descobrir que você não estava tão certo assim. Que era uma verdade relativa. Então seja doce, seja generoso, seja amável, firme, disciplinado, decidido, mas generoso. Mas como é que a vida se revela? A vida se revela aos poucos. Por quê? Porque a vida é um jogo vivo. É muito vivo. É muito dinâmico. Onde tem um ser humano, tem um universo. Você não é capaz de prever o que vai no coração e na mente de uma criatura. Nenhum de nós. Por isso que não tem garantia.
E é por isso que a vida vai se desvelando passo a passo, as coisas vão acontecendo. Não vem um mapa com todos os pontos do caminho. Nós temos que ir desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, a conexão, para entender o que Deus quer de nós. E hoje, num mundo onde as pessoas estão todas uniformizadas, onde todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer imitar, ninguém quer ser um indivíduo, ninguém quer ser ele mesmo. É muito difícil ouvir os apelos do mundo superior a nosso respeito. Porque os espíritos superiores que dirigem o nosso destino espiritual estão nos dizendo: para de se comparar. Para de se comparar. Você é único. Se fulano vai para um caminho, o que você está preocupado com isso? Segue o teu. Para de querer imitar. Seja você. Ouça o seu destino. Ouça os teus orientadores. Entra numa conexão profunda. Assume a sua vida e a sua responsabilidade. Não espere companhia, porque a evolução se faz individualmente. Você pode interceder, você pode ajudar, mas não pode carregar ninguém. É essa a lição do Senhor que queres que eu faça. Segunda coisa que eles dizem: não existe trabalho mais importante. Porque o trabalho vale pelo que ele faz com você. Com você. Então nós ficamos comparando trabalhos. Mas a importância do trabalho é pela transformação que ele faz em você. Então, nós podemos ter uma criatura fazendo um trabalho considerado pelos encarnados um trabalho obscuro, mas que provoca nele uma transformação muito maior do que um trabalho de sair fazendo palestra pelo mundo. Porque você pode fazer esse trabalho e não ter nenhuma transformação íntima. E de que vale isso? Nada. Se não te transforma intimamente, você só adquire mérito por ter ajudado os outros. Mas não te transformou. Não te transformou. Então é como se fosse um mendigo segurando pratos de ouro. O trabalho tem que nos transformar. Por isso não importa qual. Não importa. Assumir isso, mergulhar profundamente dentro de nós e descobrir o que quer de nós as forças superiores que conduzem a nossa vida. O que quer de nós? Por que você está aqui? Por que você está onde está? Por que você está com as pessoas que você está? Por que você está fazendo o que está fazendo? Tudo tem um sentido. Mas tudo pode ser aproveitado e tudo pode ser desperdiçado. Isso exige de nós um senso de individualidade. Paulo jamais se comparou com qualquer apóstolo. Jamais ficou tentando imitar outra pessoa. Ele sempre foi ele mesmo. Ele tinha consciência de qual era a sua tarefa. E ele tinha consciência do que precisava transformar dentro dele por causa da tarefa. E é por isso que ele se torna um vencedor. Um vencedor. Todas as igrejas que Paulo fundou se acabaram. Nenhuma igreja sobreviveu. Hoje tudo é cinza. Se você for a Corinto, a cidade de Corinto, tudo é escombro, tudo é ruína. Se você for a Jerusalém, não tem mais igreja do caminho, acabou tudo. E vai ser assim conosco. Tudo que nós fizermos de material vai acabar, vai se transformar. Porque a lei é lei de progresso. E a lei de progresso é casada com a lei de destruição. É marido e mulher. A lei de destruição acaba e aí vem o progresso. Tudo é refeito. Tudo é refeito. Basta você se perguntar: onde estão seus bisavós? Os pais dos seus bisavós? Onde estão? Sofreram? Se preocuparam? Guardaram dinheiro? Compraram propriedades?
E agora? O que aconteceu? Nós vivemos num transformismo. É como um rio. As águas estão fluindo. O segredo é saber navegar. O segredo é saber aproveitar. Porque a nossa embarcação começou viagem no útero e ela vai chegar a termo, no túmulo. Será assim com todos nós. Mas aquele que entrou em sintonia com as forças superiores que chegam até o Cristo, que é o nosso governador espiritual, o Espírito que nos dirige, que coordena o nosso destino espiritual, que nos acompanha há milhões e milhões de anos. Quem sintoniza com essas forças tem um GPS poderosíssimo. Vai saber seguir o seu rumo. Vai saber encontrar o propósito da sua existência. E vai fazer com o que Deus lhe deu o melhor. Esse é o convite de Paulo. Esse é o convite da doutrina espírita. Nós temos hoje mais recursos do que tiveram os apóstolos. Temos o Consolador prometido que nos explica em detalhes mundo espiritual, reencarnação, lei de causa e efeito, evolução espiritual. Está tudo explicado. Eles não tinham isso. Mas tinham algo que nós precisamos desenvolver. Confiança. Fé. Confiança. Confiança é saber entregar-se ao Criador e esperar dele a direção. Fazer a caridade focando somente na própria evolução não seria uma ação muito egoísta? Bom, aqui nós vamos pegar um princípio natural. Você entra num avião, recebe o seguinte aviso: em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, depois auxilie a pessoa. Isso é muito importante, porque Jesus nos ensinou assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro põe a máscara em você. Primeiro faça prece por você. Acorde, se proteja, faça prece, faça uma leitura. Chegou a hora do almoço? Faz prece de novo. Higieniza. Cuida do seu sentimento. Cuida do seu espírito, porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém. Se nós não cuidarmos de nós, se nós não nos amarmos, o problema é que o amor a nós mesmos foi desviado. As pessoas acham que se amar é comprar uma bolsa bonita, é dar coisas materiais. Amar-se é cuidar do coração, cuidar do espírito. Percebeu que está começando a vir uma tristezazinha, você não sabe de onde, não sabe por quê, vai dando aquela amargura. Cuida de você. Para. Toma um banho gelado. Faz uma prece. Lê uma página. Se não passar, fica em prece. 1 hora, 2, 3, não importa. Cuida. Cuida. Por quê? Se nós ficarmos numa busca louca de achar que estamos ajudando os outros, sem cuidar de nós, você pode perder o oxigênio. E aí você não vai ajudar nem o outro, nem você mesmo. Outro ponto fundamental: ninguém tem responsabilidade pela consciência do outro. Exceção feita ao caso quando nós temos alguém que é menor de idade sob a nossa responsabilidade, em que nós devemos orientar e educar. Mas atingida a maioridade, acabou. Acabou. A pessoa é livre para fazer as suas escolhas, para viver a sua vida. E é Deus que vai cuidar. Porque senão, nós esquecemos o nosso processo de iluminação espiritual para viver a vida do outro. Chega no mundo espiritual, vai responder pelo outro. Vai perguntar: o que você fez com a sua vida? Não, com a minha não fiz nada, porque eu fiquei preocupado com a do outro. Eu queria ser caridoso. Caridade é como o calor de um forno. Se o forno está ligado e está quente, irradia. Caridade é o que emana de você. Se você é alguém que tem o hábito da prece, se você é alguém que tem o hábito dos bons pensamentos, se você é alguém que está em sintonia com a sua programação espiritual, você emana luz, então vem igual abelha em você.
Você está andando na rua e vem alguém atrai para ser ajudado. Você não busca. Vem. É um imã, é um magnetismo que atrai. Você ajuda sem querer. Sem querer. É natural. Por quê? Porque você está emanando a luz que construiu por dentro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E a verdadeira ajuda que nós podemos dar a alguém é o exemplo. Quando eu me encontro, quando eu estabeleço um relacionamento com Deus, quando eu faço a luz sair do meu espírito, o meu exemplo contagia. Essa é a maior caridade do planeta. É a maior caridade. A caridade do exemplo. Eu queria compartilhar algo aqui. Francisco Cândido Xavier mudou o panorama do espiritismo no Brasil e no planeta. Aí você vai lá ver onde ele vivia. Você entra no quarto dele, você não consegue fazer assim nos braços. A cama que ele dormia, desse tamanhozinho. Então você se pergunta, o que aconteceu? Por que ele não saiu viajando no mundo, ele não pegou milhões de aviões, ele não deu volta nenhuma em torno do mundo? O que aconteceu foi o seguinte: o Chico realizou um processo interior tão profundo de iluminação que começou a jorrar luz. Começa a vibrar intensamente, tão profundamente, que as pessoas começam a ser atraídas inconscientemente. E tudo acontece. Por isso, precisamos voltar a colocar o foco na ampliação da nossa percepção espiritual. Nosso foco deve ser a nossa iluminação íntima. O nosso foco deve ser: brilhe a vossa luz. Jesus já tinha dito isso, ele disse assim: brilhe a vossa luz. Quem pode esconder uma cidade sobre um monte? Se você estiver brilhando, nada esconde. Nada. É uma luz enorme. Mas esse é o desafio. Esse é o desafio. Os lugares no Brasil onde tiveram surtos de crescimento do espiritismo foram porque luzes brilharam. Eurípides Barçanufo em Sacramento, Chico Xavier em Pedro Leopoldo Beraba, Divaldo Franco em Salvador, Raul Teixeira em Niterói e tantos outros. Ivone Pereira. Luzes que onde ficaram brilharam com tanta intensidade que o movimento virou uma coisa imensa. Esse é o ponto. Então os espíritos estão aguardando a nossa luz. Estão esperando a gente emanar. Para terminar, é para falar um pouco sobre o diálogo de Abigail com Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque é o seguinte: o trabalho do Cristo, você não precisa ser muito inteligente. Se você for muito inteligente, às vezes atrapalha. Atrapalha. Certa vez eu fui num congresso e alguém disse: tive um acidente da Petrobras e um vazamento, foi uma coisa terrível. E aí foi lá o advogado e ele queria convencer todo mundo de que não tem problema não. Mas depois que ele acabou de falar, um senhor subiu, um jurista, e disse assim, ele começou a palestra assim: eu morro de medo das pessoas inteligentes. Todo mundo ficou rindo assim, né? Vou dizer por quê. Porque as pessoas muito inteligentes, elas te convencem de uma coisa mesmo quando elas estão erradas. Querem ver? Nós podemos citar na Alemanha aqui Hitler. Então, o primeiro requisito do trabalho com Cristo é amar. É amar. Porque quem ama enxerga 1 milhão de vezes mais. Quem ama, cuida. Quem ama é caridoso. Quem ama, respeita. Quem ama, entende. Então, o amor é o principal requisito. E outra coisa, é muito mais fácil fazer algo quando você ama. A coisa mais maravilhosa, mais fácil, mais gostosa do mundo é fazer uma coisa que você gosta, não é? O tempo voa, você não vê passar. Tudo acontece. Por quê? Porque você ama. Então o primeiro conselho é: ama. Se você amar, tudo fica fácil. Tudo flui. Segundo, trabalha. Trabalha. O trabalho é fundamental. Trabalho disciplinado. Trabalho sistemático. A maioria das pessoas dá muito valor para aquilo que elas são capazes de fazer num dia, mas menosprezam aquilo que elas podem fazer em um ano. Se você estudar uma língua meia hora por dia, o que acontece em 2 anos? O que acontece em 10? O que acontece em 15? O que acontece em 20? Chico Xavier lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes por ano. Foram 75 anos, faz as contas. O que acontece? O que acontece?
Se nós valorizarmos minutos, se você tem a disciplina de minutos, depois de 50 anos, é muita coisa. Minutos. Trabalha. Acontece que Deus nos chama muitas vezes para semear. Então, perca a ansiedade de querer colher. Nós somos chamados para semear. Talvez a gente não colha nada. Quem vai colher são outros. Então, o que tem que aprender? Esperar. Esperar. Por quê? Porque diz Emmanuel, a natureza tem um espírito de sequência. Você joga a sementinha, aí você vai lá 2 horas depois já tem um fruto? Uma laranja para você descascar? É assim que acontece? Claro que não. Para nascer você precisou esperar 9 meses. Está com pressa por quê? Às vezes tem um familiar que você está conversando com ele aí, para daqui 300 anos ele acordar. Porque o trabalho que Deus pediu para você fazer é semear, não pediu para você colher. Então tem que saber esperar. E por fim, perdoar. Por quê? Por quê? Isso é sério. Se nós não aprendermos a perdoar, nós vamos ficar sozinhos. Sozinhos. É impossível relacionar com qualquer pessoa sem perdoar. A menos que o seu marido, que a sua mulher, que os seus filhos, que sua sogra, que seus sogros sejam anjos, espíritos puros. Aí não precisa perdoar. Se você está convivendo com anjos, não precisa perdoar, porque eles não vão te ferir. Mas se você está convivendo com seres humanos, aguarde. Quanto mais intimidade, mais a pessoa vai te machucar. Então, qual que é o antídoto? Qual é o remédio? Perdão. Perdoar. Porque a pergunta que Emmanuel faz é: quantas vezes você precisa de perdão? Quando falamos de perdão de pessoa, tem que perdoar o outro, tem que perdoar você. E as coisas que você faz? E as coisas que você fala atravessada, que não percebe? E as coisas que você faz que sai magoando as pessoas? Quem disse que nós não precisamos de perdão? Quem disse? Às vezes a gente vive achando que não precisa de perdão. Aí você perde a mãezinha, perde o pai. Fala, oh meu Deus, por que eu fiz aquilo? Se ele estivesse aqui agora, eu queria pedir perdão. Porque nós precisamos. Ama, trabalha, espera, perdoa. Se nós seguirmos esse lema de Abigail, a gente vence as coisas, vence como um rio, você está andando, aparece uma rocha na sua frente, você desvia, devagar, sem barulho, com calma. Não tem que brigar com tudo. Imagina se o rio entrasse em conflito com tudo quanto é obstáculo que aparecesse na frente dele. Não sobrava energia para correr. Então nós temos que aprender a fluir. Tem que aprender a fluir, a passar. Ficou difícil aqui, vai para a direita, vai para a esquerda. Vai fluindo. Vai fluindo. E se flui com segurança. Quando se ama, trabalha, espera e perdoa. Muito obrigado.